Deus é amor e como Deus é justiça também. E na primeira semana, que começou dia 28 de dezembro e foi até sexta, nós estudamos que Deus ama com generosidade. Nós vamos entender qual é esse amor de Deus, como é que Ele ama com generosidade. Para isso, vamos lá para Êxodo 33, segundo livro da Bíblia. Êxodo 33, vamos ver do verso 15 ao verso 19. Diz assim: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O contexto aqui desses versos que a gente leu foi aquele episódio que Moisés estava lá no monte, recebendo os 10 mandamentos, e lá embaixo o povo estava fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro, fazendo aquele carnaval. E aí quando Moisés desceu do monte e encontrou aquele carnaval ali rolando, o que foi que Moisés fez? Quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. E Deus ali disse a Moisés que ia fazer o que com o povo, por eles terem se rebelado? O povo havia deixado de adorar a Deus, estava adorando o bezerro de ouro. E aí Deus disse que ia fazer uma coisa terrível com aquele povo. Se a gente olhar aí o capítulo 32, verso 9 e 10, olha o que Deus disse que ia fazer com o povo pelo fato de eles terem adorado o bezerro de ouro. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto esse povo e eis que é um povo teimoso. Acho que na Bíblia de vocês dá povo dura serviço. Não, que está teimoso também. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Então Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo todo. E de você eu vou começar um outro povo, uma outra nação. Vai sobrar só você. Vai sobrar só você. Eu disse a Moisés: eu vou destruir todo o povo de Israel, vou ficar só com você. Deus disse isso para testar Moisés, para ver se Moisés ia se compadecer do povo. Moisés era um líder, ele era quem estava conduzindo o povo de Israel. Então Deus disse isso para ver qual seria a reação de Moisés ao ele dizer isso. Se fosse qualquer outra pessoa que não tem paciência, ia dizer: Deus, pode destruir esse povo e pode fazer de mim uma outra nação, eu vou aceitar com toda gratidão para aceitar esse privilégio. Mas aí Moisés, ele amava o povo de Israel, ele amava o povo que ele conduzia. O povo era ruim. E o povo era ruim, o povo, imagine. Lembrando que a princípio ele não queria, né? Ele não queria libertar, seu libertador está quando Deus chama ele vai falando, não dá para mim, eu não falo bem, não sei o quê. Mas o amor foi construindo de acordo com o tempo, depois de aquelas pessoas. Chegou um ponto que você disse, Deus disse: vou fazer um teste desse rapaz, vou destruir esse povo. Não, não destruir não, peraí. Se for destruir ele, pode me destruir também. Porque mostra realmente o amor de Moisés com aquele povo. Olha o capítulo 32, versos 31 e 32. Olha o que Moisés disse. Deus disse: eu vou destruir o povo. Mas olha o que Moisés falou. Moisés voltou ao Senhor dizendo: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Moisés pediu perdão a Deus pelo pecado do povo. Intercedeu.
ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então Moisés disse a Deus: ou o Senhor perdoa o pecado do povo, ou o Senhor também risca o meu nome do livro da vida. Eu não quero ser salvo se o povo também não for. Moisés intercedeu para que ele. E ele sabia que o povo estava sendo rebelde, que o povo estava indo contra Deus, mas eu acho que no íntimo dele disse: tem jeito para esse povo. Se eles não for, também eu não vou, não, porque tem jeito para eles. E a gente viu o que aconteceu, né, no decorrer da história. Pois é. E olha que esse povo, imagine 2 milhões de pessoas enchendo seu saco todo dia, pedindo comida, pedindo bebida, pedindo riqueza, pedindo conforto, reclamando dia e noite sem parar. E Moisés intercede a Deus por aquele povo. Deus mostrando as vestes e eles duvidando. Ele vai mudar. Pois é. Deus fazia todo dia nascer pão, surgir pão ali para eles comerem, que era o maná, do bom e do melhor. E eles querem que eles faziam com o maná, dizer: Deus, eu não quero esse maná não quero esse pão vivo não, me dê carne. A gente quer carne. A gente quer carne, não quer pão não. A gente quer aquela comida que a gente tinha no Egito, os pepinos e melões do Egito. Sentiram falta do tempo que eles viviam na perda, do tempo que eles viviam na escravidão. Eles sentiram falta da coisa ruim que eles viviam antes. Eles não queriam o maná que Deus oferecia não. Aquele famoso ditado que o ser humano só gosta de quem não presta. Se cumpriu aí, né? A pessoa sentir saudade do Egito. Comia, mas era escravo. Exatamente. Então, esse povo é um povo muito ruim. Mesmo assim, Moisés intercede por esse povo. E agora eu quero voltar para aquele verso que a gente leu no começo. Eu quero que vocês vão interagir. Moisés intercede lá no capítulo 33, verso 15 e 16. Moisés pede que Deus vá com eles, que Deus não abandone eles, que Deus continue com eles. E aí no verso 19 Deus fala, no final do verso: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então esse é o verso da lição que começa a lição da semana passada. Deus está dizendo: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia e vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Então será que... O que vocês acham desse verso? Será que Deus está dizendo que Ele escolhe as pessoas que devem ter misericórdia? Será que, essa pessoa vou sortear. Hoje eu vou ter misericórdia, hoje eu vou cuidar de Francisca e eu não vou cuidar de Marlúcia. Hoje Marlúcia vai ficar de fora do sorteio, eu vou cuidar só de Francisca. Será que Deus faz isso? Será que Deus sorteia as pessoas com quem Ele vai ser bom? Para todos, né? E por que Ele falou? E por que Ele falou assim? Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Por que Deus falou desse jeito? Porque qualquer gente sabia que ele eu acho que é porque eles devem reconhecer que ele é bom e que a gente precisa dele. Então, assim, ele vai cuidar de cada um conforme que a gente merecer, né? Mas eu acho que ele seja injusto ou que ele age dessa forma, não, ou escolha não. Ele age conforme aquilo que nós somos para Deus, aquilo que a gente busca ele. Eu acho que é uma coisa do pecado de Jesus do mesmo jeito, porque o mesmo pecado, eu falo que o amor dele não sabe ligar para esse amor. Eu não entendo. Talvez compartilhar lá com ele, no outro corpo transformado, mas aqui, jamais a gente pensa por quê? E a gente não interpretando, enquanto a gente pode. A nossa mente é pequena para ver isso, faz muito ano de ver esse amor de Deus. Aqui não, sei lá. Está nos mostrando misericórdia para um povo que não merece. Nós não merecemos a misericórdia de Deus. Mas Ele nos ama tanto que Ele tem misericórdia por nós. Aquele povo foi rebelde, mas nós também somos. Aquele povo foi idólatra, muitas das vezes nós também somos. Na verdade, se a gente olhar para aquele povo de Israel que saiu do Egito, nós temos escolhas, fazemos escolhas muitas das vezes igual a eles fazem.
você falou agora, eles tiveram saudade de algumas coisas do passado. E às vezes a gente não avançamos na nossa vida espiritual porque nós temos falta de alguma coisa que nos deixou no mundo. Isso nos prende. E se a gente estiver preso a algumas coisas, a gente não liberta, e a gente não avança da maneira que Deus quer que a gente avance. Mas mesmo assim Deus tem misericórdia de todos nós. E se avançamos mais um ano na nossa vida, porque as misericórdias de Deus estão sobre o seu povo, estão sobre todos nós. Não merecemos, mas a misericórdia de Deus se renova cada manhã em nossas vidas, igual foi com esse povo. Agora, assim, né, porque naquele tempo, assim, eles passaram por tanto de milagre, né, por Foi. tanta coisa, né, coisa que a gente não tem a chance de ver isso, né, ou talvez a gente veja e não entenda, não sei, né, porque eu acho que quando acontece uma coisa boa na vida da gente, é a graça de Deus, né, a misericórdia dele, né. Quando eu fui para Carol do Pedro, graças a Deus eu fui em paz, não tenho paz, porque eu vou para a igreja, vou para a igreja, né. Assim, Sendo que no final do ano é muito perigoso final de ano, viajar. eu não gosto de viajar final de ano, mas como o menino tinha vindo do Paraná, e ele ficou vinha aqui, não deu certo, então eu disse, mas venha, né, porque eu passar tudo, eu fui. Mas eu fui para eu não gosto de viajar. Se não repete, que essa fala com mãe, você vai vir aqui no Rio Grande do Sul, de verdade, porque são 2 aviões, então não vai depois sair do outro, aí eu não me vejo num avião. Quer dizer, então é só a misericórdia de Deus. Se eu entrei para no avião, eu vou orar até ele possa comigo. Porque, né? Mas é a misericórdia de Deus. A gente vai e volta, né, pela misericórdia dele, porque você sabe que na vida acontece muitas coisas. Morre muita gente, acontece muito acidente. Aí, graças a Deus, eu fui e estou lá da cabeça toda, né? Então, eu fui, estou aqui, graças a Deus, e todo mundo que me assistiu, né? Passei de lá e vim embora. Vim na igrejinha lá, tirei foto, ganhei presente na igreja, de aniversário. Foi. Eu até postei pro estado. É porque eu não vejo os status de Aí, ninguém. pronto, mas foi muito bom, eu vi as pessoas nem esperavam na igreja naquele sábado, né? Depois do ano novo, né? Não, depois do Natal, né? Nem esperavam naquele sábado lá. E lá era a sua antiga igreja, né? Lá pro Baixo dele, tá? Aí foi muito bom. Aí não, a gente vai e volta pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia dele, né? Obrigado, Deus. A gente abre os olhos de manhã pela misericórdia de Deus. Por isso que eu digo assim, eu sempre só agradeço. Graças a Deus, eu agradeço muita vez por isso na minha vida. Graças a Deus, eu ouvi o programa, mas sabia isso. É maneiro, Tem que agradecer, tem mais que agradecer do que pedir, do que reclamar. Então, o ponto-chave aqui dessa lição, em tudo isso que vocês falaram, é que Deus nos ama, Deus tem misericórdia conosco, e Ele está dizendo o seguinte: eu tenho o direito de ter misericórdia, de ter compaixão, até por quem não merece. Então, Ele nos ama, não porque a gente mereça, não por nenhuma contribuição que a gente faça para Ele, e não porque a gente é recíproco com Ele. Então, o amor de Deus não depende do nosso merecimento, nem da nossa contribuição e nem da nossa reciprocidade. Ou seja, eu vou amar Ele só se eles me amarem. Não. Ele nos ama, mesmo se a gente amar, mesmo se a gente gostar dele, mesmo se a gente fazer nada, se a gente merecer. Ele nos ama porque Ele quer. Não porque tem algum sentido nisso. Tem algum sentido de Deus nos amar? Tem alguma lógica de Deus amar a humanidade? Ele não ganha nada com a gente. A gente Vocês possa analisar acham- esse ponto, né? Vocês acham que Deus ganha alguma coisa amando a gente? Não. Que Ele precisa de nós, que a gente faça alguma coisa para Deus. Está precisando tanto dos seres humanos, está precisando tanto das minhas criaturas. Tem os anjos lá, milhares e milhares, louvando de uma maneira que a gente vai ficar tudo assim. Os arautos do rei vão ficar assim. Quando vem os anjos louvando. Após Adão e Eva pecar, se ele quisesse ter destruído toda a humanidade, vamos destruir esse povo logo para não nascer mais, vamos fazer outro aqui. Mas Deus chama. Qual é a dificuldade de Deus fazer outra raça humana? Outras criaturas? Não basta ele perfeito. Se ele quisesse, ele faria. Então, o fato dele nos amar porque Ele quer é a maior razão para a gente ser grato a Ele. E o que eu acho também muito interessante é que nada que a gente faça, Romanos capítulo 8 diz, nada que a gente faça vai separar nós do amor dele. Nada. A gente pode pecar, pode errar, ele pelo contrário, ele vai estar do nosso lado, estendendo a mão e dizer, vai e peques mais. Como Jesus fez com aquelas pessoas que estavam, ele teve em conta. Ele disse, vá, não peque mais não. Da mesma maneira Jesus faz com a gente, todos os dias. Não mais fisicamente, mas através da palavra dele e através do Espírito Santo. Ele fala com a gente, não peque mais não. E acho uma coisa interessante que a irmã falou, quando às vezes, puxando um pouco do que a irmã falou, às vezes a gente não vê mais aqueles milagres de abrir o mar,
caiu maná, essas coisas todas que... Acho que se a gente visse o mar se abrindo, a gente se surpreenderia muito, né? Só aquele ponto ali já deu para ver o que Deus fez, o poder de Deus. Mas hoje não vem mais o mar se abrindo, mas todo dia de manhã nós vemos provar e ver. Todo dia de manhã nós vemos o formato de edições. Todo dia nós vemos Deus operando na nossa vida, as misericórdias de Deus. Aí esse testemunho aí de informativo. Exatamente. O pessoal desafiou esse rapaz, era só ele. Aí o seu Deus não é nada não. Olha um calor desse, uma pintura dessa. Olha, mostra quem é seu Deus. Ele orou e Deus disse, eu vou provar para eles. E no outro dia de manhã a chuva grossa. E através desses testemunhos, milagre. a gente vê os milagres, a gente vê o amor de Deus, as misericórdias de Deus sobre o teu povo, sobre o povo dele. Então, além de a gente já ver na Bíblia o que Deus fez, nós vemos Deus hoje agindo na vida de pessoas, como o Joel falou agora, na vida de duas pessoas que você falava há 10 anos, né? Isso é o agir de Deus. Não é porque eles fizeram de uma hora para outra se falar. Não, por nós mesmos a gente não quer nada de bom, a gente só quer coisas ruins. É tanto que ele mesmo disse, se ele fosse um remédio para mim viver, eu morreria. Tá vendo? Então, a gente vê o Espírito Santo tocando em pessoas que realmente não são da igreja, mas Deus toca no coração de todos para que, de uma forma ou de outra, as pessoas se aproximem dele. E Deus vai usar as pessoas da família que são cristãs para realmente ser usado para levar as pessoas para a próxima de Deus. Aí cabe a todos nós, na hora que nós tivermos a oportunidade de levar a salvação às pessoas. Exatamente. Eu acho que Vai dar segunda show. Então a segunda vai trazer um lado de Deus que muitas pessoas não sabem. Um lado que muitas pessoas não enxergam de Deus. Um lado que, se a gente vê esse lado de Deus, a gente ama ele ainda mais. Vamos lá para o livro de Oséias 14. Depois de Daniel. Abram em Daniel, aí depois de Daniel é o livro de Oséias. Você acha que facilitou? Não, Daniel é mais fácil. É mais conhecido. Agora o difícil é Abacuque, Amós. Acho que só foi unido aí. Ageu, Abadias. Primeira não. Obadias, só deu um pouco tudo. Nem Filemão. Filemão também realmente é complicado. Obadias ali só tem 21 capítulos, né? E Alejandro Bulhão fez uma semana dessa 8 noites, só tem o livro de Obadias. Cada pregação é 1 hora e 10 minutos, você fica assim, ó. Aqui diz que a gente lê Oséias 14, mas eu quero ler. 8 pregações, mais de 1 hora, dentro desse livro. Antes de ler Oséias 14, eu quero ler o começo de Oséias para vocês entenderem. Por quê? Oséias 14, Oséias 1. Sim, primeiro Oséias 1, versículo 2. Diz assim, Oséias 1, verso 2. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filho de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, se desviando do Senhor. Então, Deus usava muitas vezes os profetas para eles, na sua vida, fazerem uma ensinação de como era a relação de Deus com o povo. Então, para ilustrar como é que estava a relação de Deus com o povo de Israel, Deus disse a Oséias: eu quero que você vá, case com a prostituta e tenha filhos com ela. Por que você vai fazer isso? O povo de Israel vê como é que eles estão agindo comigo. Eu me casei com o povo de Israel, logicamente eu sou o marido, o povo de Israel é minha esposa, mas eles se prostituíram indo para os ídolos, me deixando e me trocando pelos ídolos. Então você vai se casar com essa prostituta, vai ter filhos com ela, e o povo vai ver através da sua relação como é que eles estão agindo comigo. E lembra-se que os profetas, assim como os sacerdotes, só se casavam com mulheres virgens. Deus dava. E mulher separada também, um profeta não podia se casar com uma mulher que tinha sido separada. A não ser que fosse de outro profeta ou de outro sacerdote. Separada não, viúva. Separada não tinha, não havia essa possibilidade, né, dentro do povo de Deus. Mas isso tudo está no livro de Levítico. Ele só podia se casar se fosse uma virgem ou se fosse uma viúva de outro sacerdote ou de outro profeta. Pois é.
Então, E aí, nesse caso, Deus não dá para ele casar com uma prostituta. Olha a vergonha para Oséias. Casar com uma Ele prostituta. passou muita vergonha. Muita vergonha. A vida dele foi. Já pensou um profeta corno, gente? Oséias era um profeta corno. Por quê? Porque a mulher deixava ele voltar pro bordel, como Davi disse no culto matinal, né? Voltava pro bordel e Deus dizia, vá lá e compre ela de volta. Vá lá e pague por ela e traga ela de volta. E trazer ela de porque aquele era o volta. trabalho dela, né? Não tinha outro serviço. Ela era Mas só casada, serviço. não tinha, era casada com ele, É bem interessante. mas quando ela precisava ganhar o dinheiro dela, ela voltava pro bordel. Acho que as coisas de Deus é loucura para o mundo, né? Você vê. Porque se você for ler aqui o livro de Oséias aqui, eu já li um pouco de Oséias. É bem louco mesmo, né? Para nós entender, você entender. Porque quando eu li Agora, ninguém os explica nada. teólogos, homens de Deus, os que estudam profundamente os originais, entendem que Deus mandou ele casar com essa mulher porque ele já gostava dela. Ele já olhava para ela, ele tinha visto ela, ele tinha gostado dela. Então Deus, eu vou ilustrar então o meu amor por esse povo através. Você casa com ela. Deus sabe todas as Mas coisas. não é porque Oséias não gostava dela, Deus obrigou ele a casar, não, é porque Deus sabia o coração dele. E ele já tinha. Deus já sabia o coração dele, sabia que ele gostava dela. E aí Deus autorizou ele casar com ela e buscá-la quantas vezes fosse preciso, comprá-la de volta, porque naquele tempo, até hoje, né? Os amigos meus lá do trabalho contavam como era antigamente nos bordéis. Para você tirar uma mulher de dentro de um bordel, você tinha que pagar o cafetão, né? Ele dava um preço ali, porque aquilo ali era uma forma de ganhar dinheiro, né? Aí você tem que pagar um preço para poder você casar com uma mulher dali, tirar aquela mulher dali para tirá-la daquela vida. Tem que pagar. Pois é, então através da situação de Oséias a gente vê como é a relação de Deus com a gente. Deus, ele se une a nós, se junta conosco e a gente sempre vai traindo Deus, sempre vai se afastando de Deus. Deus vai buscar a gente lá no bordel, lá na lama, lá onde a gente se distanciou Deus e dele, ele vai lá, busca a nós e se junta, reata a aliança, reata aquele laço. E a gente vai e volta de novo e Deus vai lá buscar. Do jeito que Oséias fazia com aquela mulher. E aquela mulher merecia o amor de Oséias? Não. Merecia que ele fizesse isso com ela? Eu acho que ele nunca tinha certeza se o filho era realmente dele, né? Ele até teve que DNA. Ela tem, né? O José está ali. Eu acho que ele não tinha certeza se era realmente dele. Ela pode também se levantar a cabeça e sair fora. É só querer, né? Sim. Pra tudo ter chance, tá? Né? É só querer. Pois É a mesma coisa que uma pessoa que bebe nas calçadas, tá aí, passando vergonha. No dia que ele quer sair, se entregar dentro do Glória a Deus que ele ganha a força. É força, é tudo, né? É tudo, é só querer. Então ela diz que essa história de Oséias ajuda a gente a ver Deus de uma maneira diferente. Como é que as pessoas enxergam Deus? E no final da lição tem uma pergunta interessante. Muita gente enxerga Deus como um Deus severo, como um Deus mau, como um Deus que quer castigar, um Deus cruel. Só que Oséias mostra Deus sendo traído pelo seu cônjuge. Então, essa ideia do amor não correspondido, como é que isso ajuda você a enxergar Deus de maneira diferente? Como a Karen falou aí, da gente ser julgado, nós somos julgados, nós tomamos uma decisão, nós estamos se mudando, tomamos a decisão a caminhar com Cristo, nós somos julgados bastante. Não precisa ter a gente é só falar pelo lado do meu irmão, a gente não está 5 vezes que a superior é Cristo, não trabalhar para esse mundão, a gente está quase morto. É aquele, né? Exatamente, está 5 vezes, faz muito tempo que cantando que apenas é um tempo, aquele beijo, aquele que veio na bagaceira aí, é só um tempo que ele está passando, e aí isso aí é só um passatempo. Cristo também, mas que a gente não deu ouvido isso aí, deu ouvido a palavra de Cristo. E o que passou, eles deixam para lá e aqui para frente. Se aproxima da palavra de Deus, tem comunhão com Deus, Deus vai nos libertar. E nós estamos no mundo, nós estamos numa prisão. E só Deus pode nos libertar. Mas a gente vai olhar a quem vai criticar a gente, que a gente está ali, mas é uma fachada, depois vai voltar, que a gente não olha para o que a pessoa fala, mas olha sim para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fica aqui. A gente tem comunhão com Deus, Deus vai nos libertar cada dia mais. Vai ser
caminhada vai ser, a caminhada vai ser curta, não, é longa. Aí vai ter que assistir até o final, acelerar a sua hora. E aí esse é para cada um de nós. Domingo eu disse o povo com Deus, mas eu apenas eu posso falar com Deus. É outra religião, mas o Deus é um só. Mas o Deus se aproxima da palavra de Deus e não olha o que o povo fala. Obedeça a palavra de Deus. E é isso aí, porque é a nossa família, a verdade pode ser simplificada. Que a gente não tem mais, a gente pode estar no fundo todo. A gente ficar lá de casa, a pessoa na mão para tirar a gente lá. É isso que a gente fala. Exatamente. Então, para encerrar, vamos encerrar na quarta-feira. Quarta-feira tem um detalhe que dá para a gente fechar a lição de maneira importante. Então, Deus não apenas nos ama, mas Ele nos convida a responder esse amor. E como é que a gente responde ao amor de Deus? Como é que a gente corresponde ao amor dele por nós? Sendo que não tem nem como a gente retribuir do mesmo jeito que Ele nos ama, né? Não tem como a gente responder igual à maneira como Ele nos ama. Porque... Pois é. Não. É fácil, né? Você acabou de ficar no cenário muito tempo, né? É muito fácil você amar quem você gosta, né? Agora amar quem você tem entre as coisas. Ódio é uma palavra muito boa. Eu não existe essa palavra de Deus. Ódio não tem graça a Deus. Eu posso ter mágoas, né? Para uma coisa. Uma coisa grave. Ódio é uma coisa muito boa. Ódio não tem ódio, graças a Deus. Mas é isso. Deus quer que a gente tente, né? Orar para as pessoas que tiverem uma boa. É fácil. O próprio Jesus pediu para que eles orem pelos que nos perseguem. E o próprio Jesus não é só que Jesus pediu, ele mostrou na prática. E na cruz, Jesus fez uma oração pelas pessoas. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, na própria cruz, Jesus estava orando por aquelas pessoas. Antes de ser crucificado, Jesus também fez a oração por todos. A oração sacerdotal, né, que a gente vê. Jesus ora por aqueles próprios. Ele apanhando a vida, ele tanta coisa, ainda pedir perdão a Deus para aquelas pessoas que estavam com ele, mesmo. Aí a gente tem um amor desse tempo, não. A gente morre e não tem, né? O amor de Deus será o assunto do estudo dos salmos por toda a eternidade. Pois é. Mas o amor que Deus espera que nós vivamos é aquele amor que a mamãe pregou, que amar não é gostar. Amar é fazer pelo outro que a gente gostaria que fizesse por nós, mesmo se o outro não merecer. Porque lá em Mateus 25, Jesus vai dizer: porque tive fome e deste comer, tive sede e deste beber, estive nu e me vestiste, estive preso e doente e foste me visitar. E aí como foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram com qualquer uma pessoa desprezada, vocês fizeram a mim. Então, amar não é gostar. Deus não cobra que a gente goste de alguém que não faz nada por a gente. Mas que na hora da necessidade, se a gente pode, a gente tem que ajudar, pensando: olha, Jesus não fez por mim mais do que eu não mereço o amor de Cristo, então eu vou fazer por esse, para que essa pessoa um dia possa receber o amor de Deus na vida dele. Então não precisa você gostar nem viver grudado na pessoa, mas se a pessoa precisar, vá lá e faça. Mesmo que não diga uma palavra, faça. A pessoa não vale nada, a pessoa não gosta de você, a pessoa cai o dinheiro do bolso da pessoa, pega e entrega a pessoa. E pronto, vai embora. E a pessoa vai ficar, a Bíblia diz que fazer isso é como colocar brasa viva na cabeça da pessoa. Porque a pessoa vai ficar pensando: mas rapaz, eu não gosto de fulana, eu não falo mal dela, e ela apanhou o dinheiro que caiu do meu bolso, me entregou. Está entendendo? Deus fica tocando na coisa para que aquela pessoa diga: fulano é de Deus. Realmente, o Deus que vive na vida de fulana faz, só tendo Deus na vida faz uma coisa dessa. Exatamente. Entendeu? Amar não é gostar, é fazer quando há necessidade. Aí também você vê aquele cara da pessoa, porque é achado, não é roubar, né? Se você vai na rua, se a mulher saber que é, não, eu estou dizendo, quando você vê alguém não se levanta assim, né? Vai tirar o celular do bolso, aí cai o dinheiro. É a carteira da pessoa. Então você vê que é daquela pessoa. Você está ali na sua consciência e diz: é dessa pessoa. Qual é o que o Espírito Santo diz na mesma hora? Apanha e pega a pessoa.
Mas essa pessoa é chata, essa pessoa convidei para igreja, às vezes eu não quis ir. Essa pessoa, sim, mas se fosse você não gostaria que a pessoa lhe pegasse, então você não é de Deus. Você não tem consciência que também é daquela pessoa, então não pede entrega a pessoa. Exatamente. Mas hoje é Então, As pessoas que tem Deus. na quarta-feira, fala que não tem como a gente retribuir exatamente o amor de Deus, não tem como a gente responder na mesma intensidade que Deus nos ama. Então, o que a gente pode fazer em resposta? Tem uma história que nós, inclusive, já preguei esses dias, que vale a pena a gente lembrar dessa história, parábola que Jesus contou, que fala exatamente o que é que a gente deve fazer em resposta ao amor de Deus. Está terminando. Mateus 22. Não vamos ver a parábola toda, vou só resumir e ao final. Encontrei essa parábola bem esmiuçada, foi no domingo aí, desse. Essa parábola está em Mateus 22 e está em Lucas 14. Em Mateus 22 e em Lucas 14, fala de uma festa. Em Mateus 22 é uma festa de casamento. Em Lucas 14 é um churrasco, uma ceia. Então, em Mateus 22, o rei está chamando os convidados para a festa de casamento do seu filho. Só que os convidados começam a apresentar desculpas. Não vou porque eu me casei, não vou porque eu comprei os bois, eu quero ver os bois. Eu não vou porque eu comprei os terrenos, eu preciso ver os terrenos. Aí tem uns que não respondem nada e tem uns que fazem o quê? Olha o verso 6. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então, uns respondem com agressividade, matando os servos, outros são indiferentes e outros apresentam desculpas. 3 tipos de resposta. E aí o rei fica triste, aqui em Mateus 22 o rei fica furioso, e agora o que é que o rei vai fazer? Já que os convidados rejeitaram o meu convite, quem é que vai vir para a minha festa? Olha o verso 8. Então disse a seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Aqueles convidados que rejeitaram representavam o povo de Israel, que rejeitaram o convite de Deus. Depois que o povo de Israel rejeitou, Deus abriu agora a salvação para o mundo todo. E agora todo mundo pode ser salvo. Então, nós todos estamos representados por essas pessoas que os servos trouxeram nas encruzilhadas. Bons, maus, ricos, pobres, homens e mulheres, todo mundo agora pode entrar no banquete, todo mundo agora pode participar da festa. Já terminei. Estou ansioso para fazer a encenação deles. Todo mundo pode participar da festa. Todo mundo pode entrar agora na festa. Todo mundo agora é alcançado pelo amor de Deus. Agora, eu falei para vocês que não tem como a gente retribuir na mesma moeda o amor de Deus. Mas o que é que a gente pode fazer? Olha o verso 11. Todos os convidados entraram na festa, a sala ficou cheia, mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então olha que interessante, olha que curioso. Estava todo mundo ali, todo mundo entrou com essa veste nupcial. O que é nupcial? É uma veste de casamento, é uma roupa especial. Você podia ter ido com a roupa mais fino, né? Hoje é esporte fino, né? Você podia ter ido com a roupa mais cara que fosse. Quando você chegasse lá, você tinha que receber essa roupa de casamento, essa roupa nupcial. Então todo mundo que entrou na festa recebeu essa roupa na entrada e ficou lá. Só que teve um cabrito que entrou sem vestir a roupa. Entrou com a roupa normal, roupa do corpo, não entrou com a roupa de casamento. E eu acho que tem alguém no portão. Quem será, meu Deus? Ismael.
Aí, o que é que acontece? O cabrito entrou sem a roupa nupcial. E aí o rei disse: como é que você entrou aqui sem a roupa? Mas boa tarde, irmão. Como é que você entrou sem a roupa? Como é que você teve a audácia de entrar na festa do casamento do meu filho sem a roupa do casamento da festa do meu filho? E aí o rei mandou aquele homem para fora para ele ser jogado no choro e ranger de dentes. Agora quem estava, vocês dois não vão dizer. O que vocês acham que representa essa roupa? Na nossa vida hoje, todos nós somos convidados para a festa de casamento, todos nós somos chamados para ir para o céu, todos nós, a salvação foi aberta para todos nós. O que é que representa essa roupa, que sem essa roupa a gente não pode entrar no céu? Que roupa é essa? Ó. Pois é. Mas para entrar no céu, todo mundo tem que vestir essa roupa. Deus convida todo mundo do jeito que está. Mas aí, para você entrar, precisa vestir essa roupa. Que roupa é essa? Ele não foi transformado. Ele não foi transformado, então ele não pode entrar ali. Chamou ele, mas ele não foi transformado ao longo do caminho, então não pode entrar. O caminho é esse aí. O caminho é esse aí. Exatamente. Tem um negócio específico. Olha aí, o Antônio foi na resposta. Existe uma roupa especial que todos nós precisamos vestir para entrar no céu. Essa roupa é o caráter de Cristo. É a natureza de Cristo que Ele coloca em nós. Nós chegamos com nossos pecados, como o João Dedé falou. Deus convida todo mundo do jeito que está. Mas é o sangue de Cristo. Você olhar para Cristo crucificado, olhar para o amor dele, que ele fez por você, você aceitar o sacrifício dele, ele perdoa você, ele apaga os seus pecados e esquece. E no lugar da sua natureza toda suja, da sua roupa suja de pecados, ele coloca em você uma roupa limpa, uma roupa celestial, e diante de Deus, quando ele olha para você, ele não vê mais os seus pecados, ele não vê mais a sua natureza toda cheia de pecados, toda cheia de erros, ele vê aquela roupa limpa que é a justiça de Cristo. Apocalipse 2,14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Olha aí. Todos os dias ele precisa lavar nossas vestes, ou seja, pedir a Deus que Deus perdoe nossos pecados, que Ele restaure a nossa vida. Não vá dormir sem pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Mas pedir perdão pelos seus pecados não é pedir no geral. Ah, Deus, estou com sono hoje, perdoa todos os meus pecados, boa noite, em nome de Jesus, amém. Não é pedir perdão assim no geral. Peça a Deus, se arrependendo de cada erro que você fez. Deus, eu não devia ter falado daquele jeito no fulano, eu não devia ter mentido sobre aquele assunto, eu não devia ter ido para tal lugar, não devia ter visto aquele vídeo, não devia ter feito aquilo, me perdoa, me ajuda a não cometer mais esse erro. E o que a gente faz? Ele dá poder, ele perdoa você e dá poder para da próxima vez você resistir e não cair mais naquele erro, não cair mais naquele pecado. Ele faz isso com cada um de nós. Sempre na minha oração, eu faço, eu gosto sempre, não é para gente repetir, mas eu gosto de, ao amanhecer, eu gosto de agradecer pela vida e pedir a Ele que Ele permaneça no caminho dele. E todos os dias a gente pedir a Deus. Não é quem está repetindo, mas a cada dia é um novo dia. E a cada dia a gente precisa nos lapidar e que só Ele pode nos permanecer no caminho dele. Então tem que sempre fazer essa oração. Não sei se estou certo, mas eu também faço. E o caminho é esse. A gente tem que sempre pedir força a Cristo para não desistir, quebrar a barreira do inimigo para a permanecer. Nós estamos falhos. Pedir perdão a Deus e concluir essa jornada, que é grande, mas a gente precisa levar a palavra de Deus e cada vez mais transmitir a palavra para aquelas pessoas que conhecem. Aí devemos fazer isso. Nossa missão é essa. Amém, exatamente. Posso ficar de pé? Então, a resposta que me dá ao amor de Deus é aceitar. Pedir que Deus nos viste com essa roupa nupcial para a gente poder entrar nessa festa. Que o ingresso de todo mundo já está pago. Amém? Amém. O ingresso de todo mundo para essa festa já foi pago com sangue. Só basta a gente entrar e levar osso também para entrar todo mundo. Senhor Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa. Obrigado, Deus. Cada um que interagiu, cada um abriu seu coração, cada um pediu e agradeceu por essa lição que nós estudamos, que nós possamos aceitar o teu amor todos os dias, Sim, Deus. aceitar essa graça que nos liberta, Amém. Amém. que nos transforma,
nos purifica da água do vinho. Pedimos, Senhor, que essa transformação que o Senhor fez em nós faça também em nossos amigos, Sim, Deus. nossos familiares, nos conhecidos, nas pessoas a quem nós estamos pregando, que nós possamos ser exemplo para elas e que elas possam te enxergar através da nossa vida. Sim, Deus. Fique conosco, dar nosso sábado, em nome de Jesus. Amém.